A África. A África é este continente inimaginável, com uma composição ímpar de países. Hoje, com seus 55 países, seu desenvolvimento não tão salutar quanto deveria, é uma terra que desde tempos imemoriais tem se desenvolvido. Onde o homem dá seus primeiros passos em linha de organização, a evolução das espécies ocorre e através das grandes descobertas da família Leakey na região do Lago Turkana, nas nascentes do Nilo, temos, em meio à savana, a origem do mais antigo ser humano existente, Lucy, um Australopithecus africanos. A África do Egito, a África do reino de Kush, a África do grande deserto do Saara e de Zerzura, a cidade egípcia perdida em meio ao deserto da Líbia. Sabedores somos de que ela existe, mas nunca a encontramos. Sim, a África, que possui outros reinos, que desde a antiguidade vem se desenvolvendo. Imaginem a Tunísia, cuja capital é Tunis. Houve uma grande cidade que se desenvolveu em Tunis. Esta cidade se chama Cartago. Cartago que enfrentou Roma. Cartago que também tentou dominar o mar Mediterrâneo, que foi posteriormente chamado pelos romanos de Mare Nostrum. Estou falando da África. Estou falando de reinos como o fenício reino de Cartago, uma cidade-estado que se desenvolveu de maneira grandiosa, impactante, avassaladora sobre o Mediterrâneo e desenvolveu-se perceptivelmente sob o ponto de vista comercial, colonial. Estamos falando de um dos mais importantes lugares do planeta que se, obviamente, estruturou em meio ao grande Saara. Pensem, reflitam, observem. Qual grandiosidade esse povo pôde nos transmitir? A África que é branca, que é negra, a África que é plural, cosmopolita, global. Sim, o nosso grande e querido continente africano. Nós devemos observar primordialmente que hoje é uma terra que vive mergulhada em guerras civis, em conflitos, em tristes doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, por exemplo. Todos estes pontos devem ser aqui analisados. Mas Cartago, no passado, foi um grande entreposto comercial do povo fenício. Povo este que se desenvolveu na região do Líbano e estruturou pontos ao longo de todo o planeta. E já que estamos falando de entrepostos comerciais, imaginem a grande terra de Aksum, desenvolvida onde hoje é a Etiópia, que já foi efetivamente a mais pobre nação do planeta. Ora, no passado, o Aksum realmente determinou uma das grandes áreas de entrepostos comerciais, Aksum e Adulis, com, por exemplo, os grandes portos navais onde se traficavam chifres de rinocerontes, marfins de elefantes e ouro do Ofir. Sim, ouro do grande Ofir, que citado muitas vezes é nos textos bíblicos e também na história da Rainha de Sabá. Ora, falar da Rainha de Sabá é falar da grande Rainha Negra, que foi esposa de Salomão e, ao mesmo tempo, a representante dos judeus negros africanos. Todos esses pontos devem ser aqui analisados com uma profundidade impressionante. Sim, é bom lembrar, muitos de vocês que não sabem,
os africanos também têm sua raiz judaica, desenvolvida a partir da hereditariedade com o grande rei Salomão e a rainha de Sabá. Isso há mais de 3.000 anos. Imaginem quanta história, quantas negociações, casas feitas em adobe, argamassa, em barro, em meio às savanas desérticas, ali se desenvolveram. Ou como o grande império de Gana, que desde a antiguidade mais profunda até a época da escravidão conseguiu se desenvolver. Pois é, eu agora falei de um detalhe importante: escravidão, que lá no período medieval vai ser uma das grandes mazelas do desenvolvimento da África. E infelizmente nós brasileiros, principalmente nós brasileiros de origem portuguesa, temos muito também a ver com isso, pois somos os principais responsáveis pela escravidão dos nossos irmãos, que para cá vieram desde 1580 até 1880, amarrados, humilhados, destruídos, dentro dos chamados tumbeiros ou navios negreiros. Estes que nos ensinaram muito, desde a prática alimentar da feijoada, que ensinaram, por exemplo, a fabricação da bebida nacional, da bebida brasileira por excelência, que é a cachaça ou a água ardente. Imaginem, eles que nos ensinaram a gingar e a jogar a capoeira. Os nossos irmãos africanos muito nos têm ensinado ao longo desses milênios. Mas uma coisa deve ser aqui destacada antes de sairmos dos estudos da África. Foi na África que tudo começou, que tudo principiou, que tudo se desenvolveu. Que o homem como homem surgiu há milhões e milhões de anos, sendo australopitecos africanos. E existem provas disso. Fósseis no interior da Tanzânia, no interior de Botsuana, no interior da Etiópia, nas margens do lago Turkana, o Australopithecus se desenvolve. O Egito, o país unificado mais antigo da humanidade, com todo o seu poderio, com toda a sua fortaleza, com toda a sua inquebrantabilidade. Reflitam sobre isso. Estamos falando sobre um dos mais importantes continentes do nosso planeta, o continente africano, o maior produtor mundial de ouro, o maior produtor mundial de diamantes, um dos maiores produtores mundiais de petróleo e também um dos maiores produtores mundiais em madeira de lei. Sejam bem-vindos às conclusões desses estudos referenciais ao continente africano. Fiquem com Deus, bons estudos e boa semana.